Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina. Na aula de hoje eu vou falar sobre a empresa privada, o poder público e o terceiro setor. Tá? Lembrando que a aula 3, né, a aula de ontem, ela foi gravada, foi disponibilizada ali no SIGA para vocês assistirem. Se ficou alguma dúvida ou se tem alguma dúvida sobre essa aula, vocês podem estar me perguntando por aqui, ou no final, ou depois também no privado ali do WhatsApp, tá? Só um recado, eu já cadastrei a atividade 1 no SIGA, mas ela vai estar liberada para vocês a partir de amanhã, tá? Então, amanhã, dia 29, a partir de 1h da manhã, né, meia-noite, na verdade, de hoje, já está liberado e vai até o dia 30, tá? Vai até sábado à noite. Por que eu não estendo até domingo? Porque eu tenho que dar suporte para vocês, caso vocês tenham dúvida. E domingo é um dia, né? Um dia para vocês terem descanso também, para não ter aula, para não ter atividade, porque o descanso de vocês é importante também, tá? Não é só ficar atropelado, aquela coisa toda. É importante ter os momentos de descanso, de lazer aí com a família também, tá? 2 dias é prazo suficiente. São 3 tentativas, tá? Nessa primeira atividade. Vale a maior nota dentre as 3 tentativas. E é o conteúdo da unidade 1 e 2, que são as aulas 1, 2, 3 e 4. Vai até a aula de hoje, tá? O conteúdo que vai estar caindo nessas questões. Então, eu recomendo, né, algumas dicas que eu dou para vocês. Quando pegar para fazer, sempre fiquem de olho no tempo de sessão, tá? O tempo de sessão, deixa eu mostrar, quer ver? Deixa eu só projetar aqui para a projeção, só para mostrar aqui, para ficar mais fácil, que talvez o pessoal não vê. E isso é uma dica que vale não só para essa disciplina, mas para todas as outras aí do SIGA, tá? Deixa eu ver se está projetando aqui. Tá. Bem aqui em cima, né, tem o horário, agora 19 horas, e tem o tempo de sessão aqui, ó, tá vendo? 0040. Toda vez que você loga no SIGA, toda vez que você entra no SIGA, ele automaticamente conta 50 minutos. Se você não fizer nada em 50 minutos, o SIGA entende que você saiu e ele mesmo fecha a navegação. Se caiu para 39, tá aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Aqui já vai cortar. 39 minutos. Se eu clicar em qualquer coisa aqui, mostrar para o SIGA que eu estou vivo, ele já volta para 50 minutos de novo, tá? Isso é uma das coisas que derruba muito tentativa, questionário de vocês. Às vezes você está lá intertido, resolvendo as questões, e esquece ali do tempo de sessão, tá? Eu cadastrei cada uma das tentativas com 120 minutos, ou seja, 2 horas. E para que vocês, são 10 perguntas por tentativa, e vocês vão responder uma pergunta por vez. Então, ela vai abrir uma pergunta de cada vez. Com isso, eu espero que o tempo de sessão, a cada mudança de pergunta, volte para 50 minutos. Tá? Então, é uma configuração que eu fiz aí, espero resolver. Mas fiquem de olho, eu não tenho certeza se funciona realmente assim ou não. Tá? E outro detalhe vão anotando as perguntas e as respostas que vocês estão marcando. Por quê? Porque se cair e voltar, o sistema vai embaralhar as perguntas. E se você já anotou a pergunta e a resposta, é só depois ir lá e marcar de novo. Tá? São, acho que, quase 40 perguntas e o sistema vai sortear 10 a cada tentativa. Então, é muito provável que talvez ela não se repita. E outra questão, ao enviar a sua tentativa, o sistema vai mostrar o feedback da questão e vai mostrar o percentual de acerto, tá? Ele não vai mostrar qual que você errou e qual que você acertou. Só a hora que encerrar dia 30, domingo de manhã, vocês já conseguem ver as que vocês erraram e acertaram por tentativa, por questionário, tá? Eu acho que era isso de orientação que eu tinha para passar. E na dúvida, né? Se tiver alguma dúvida quanto responder, me procura. Mais uma dica, tá? Na verdade, mais 2 aqui em conjunto. Não evitem responder pelo celular,
Pô, professor, mas eu não tenho computador, eu não tenho acesso assim facilitado. Tenta fazer um esforço, pedir para alguém emprestado, algum membro da família, algum familiar, talvez ir no Lan House. Porque responder pelo celular, dá. Só que a chance de dar algum erro, a chance da internet oscilar e o sistema cair é muito grande. Então, e às vezes o CIGA pode contar como uma tentativa, tá? Então, às vezes você acaba queimando uma tentativa porque a internet oscilou, né? Então, como os questionários sempre vão ser 2 dias, né? E vai ser 29 e 30, acho que 3 e 4, se eu não me... Não, 2 e 3 e 5 e 6, né, de agosto. Então, fazer um esforço aí para esses dias, tentar conseguir emprestado com alguém, para tentar fazer. Ah, professor, não conseguia, só celular. Beleza. Só fica atento aí com relação a essa questão da oscilação da internet. E algumas questões, elas possuem figuras, desenhos, assim, para interpretação e tal. Inclusive, algumas até tirados do slide. Então, no celular, pode ser que ele abra grande, ampliado. Aí você precisa ir reduzindo a tela para poder enxergar a figura corretamente. Tá? No computador não deve ter esse tipo de problema. Qualquer problema, printa o problema ou tira foto, alguma coisa assim, manda para mim que eu vou tentar ajudar a sanar ou resolver. Certo? Bom, são esses os encaminhamentos iniciais. Vamos agora, de fato, para a nossa aula. Então, na aula anterior não, né? Nas aulas anteriores a gente falou sobre as organizações instrumentais e não instrumentais, né? Aquelas formalizadas e as não formalizadas, aquelas que são mais estruturadas das que estão começando ali, né? E a contribuição de várias áreas para a criação da administração como ciência. Então, a gente falou da influência dos filósofos, dos economistas, da igreja, da organização militar, dos pioneiros, dos empreendedores, de maneira geral, o modelo que a gente tem de funcionamento de empresa, de organização hoje, é o modelo que veio evoluindo ao longo do tempo, né? E as empresas, elas são exemplos típicos de organizações sociais, geralmente chamadas de organizações lucrativas, embora existam empresas sem qualquer finalidade de lucro, como é, por exemplo, a própria Unemate. O Unemate não almeja lucro nenhum, né? A gente almeja ter recurso para poder estar ofertando ensino superior para a população, em especial a população de Mato Grosso, né? E as empresas, elas têm várias formas de serem classificadas. E o que influencia essa classificação? Essa classificação, ela ajuda a entender parte do comportamento social, tá? Por exemplo, a gente teve recentemente alguns dados econômicos divulgados que estão mostrando um crescimento relativamente grande do mercado de trabalho, ou seja, mais postos de trabalho estão sendo ocupados, menos pessoas estão desempregadas. Quem olha isso de maneira superficial, quem olha isso de maneira, eu vou colocar assim, leiga, sem entender o contexto como um todo, pode ser influenciado a formar uma opinião equivocada. Como assim, professor? Explica isso melhor. No último mês, o CAGED, né, que é onde você faz o registro dos empregados, que agora está migrando, né, para o E-Social, ele registrou 218 mil pessoas que estavam desempregadas e foram contratadas. E nos meses anteriores, se você somar, está mais ou menos isso, 100 mil, 150, está um número bom. Um número bem acima da média histórica, digamos assim, de anos anteriores. Então posso concluir que a economia está crescendo, que o emprego está voltando. Não, porque esse dado de crescimento, a gente tem que levar em consideração que durante a pandemia muita gente foi demitida. E que agora o que está acontecendo não é que o emprego está crescendo, ou que as empresas estão crescendo, elas estão recontratando, elas estão tentando voltar ao que era considerado, entre parênteses, né, entre aspas aqui, uma situação normal antes da pandemia, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes algumas pessoas, alguns meios de comunicação, muitas vezes distorcem os dados. Teve crescimento do mercado de trabalho, as pessoas estão sendo empregadas. Sim,
mas elas ainda estão voltando ao patamar pré-pandemia, ainda não superou o patamar pré-pandemia. Tá? E aí é importante saber a classificação das empresas para a gente saber da onde que está vindo isso, aonde que está esse crescimento, né? Ou aonde que está a queda, né? Porque isso pode influenciar a decisão de investidor, isso pode influenciar uma decisão de governo, né? Estadual, federal, municipal. Isso pode influenciar em aplicação de recursos, destinação de recursos e por aí vai, tá? Então, e é importante saber isso também, até para ver e julgar aquele tipo de empresa, de organização, para ver se ela está fazendo certo ou errado, enfim, né? É importante saber até para a gente poder fazer as comparações da maneira correta. Então, a classificação das empresas ela é dividida em 4 grandes grupos. Tá? Quanto à propriedade, deixa eu pegar aqui a minha caneta do slide. Quer ver? Texto, deixa eu pegar aqui o vermelho que vai destacar mais. Então, quanto à propriedade, quanto ao tipo, aos tipos de produção, quanto ao tamanho, aí tem alguns questionamentos aqui que depois eu vou explicar, e quanto aos setores. Tá? E aí eu vou detalhar cada um desses tipos de classificação aqui. Tá? Então, quanto à propriedade, tá? que é aqui o primeiro, eu vou seguir essa sequência aqui, tá? As empresas podem ser classificadas em empresas públicas, empresas privadas e empresas mistas, que podem ser tanto pública quanto privada. Geralmente, quando ela é mista, é quando ela tem a gestão, assim, geralmente privada, mas utiliza-se de recursos públicos. Tá? Então, a pública é o público com si só, né? Como o próprio nome diz, todo o capital, todo o financiamento dela é 100% feito com dinheiro público, né? Não tem a participação do capital privado, e aí eu só faço uma ressalva, tá? Às vezes pode acontecer de ter alguma captação de recurso, né? Mas não necessariamente que isso seja recurso do privado. Por exemplo, vocês, quando concluírem o curso, vocês vão pegar o diploma de vocês. Vocês vão ter direito à primeira via do diploma, vocês não tem custo nenhum para vocês. Mas se você perder esse diploma e precisar emitir uma segunda via, a Unemat cobra uma taxa, acho que é 180 ou 190 reais para reimprimir o diploma, que é o custo que ela tem com esse papel. Tá? Ela vai gerar tipo uma guia, um DAR para você pagar, você paga e isso restitui o custo dela. Uma inscrição do vestibular é uma taxa que às vezes você paga, né? Então isso não é capital, esse dinheiro não é revertido para a universidade. Esse dinheiro basicamente é para fazer o custeio e a manutenção, tá? Mas se alguém quiser investir na Unemat, ela tem legislações que permitem esse tipo de arrecadação, porém, é feito um plano de trabalho, é previsto como que vai gastar esse dinheiro, e ao final o dinheiro que sobra é devolvido para quem está financiando. Então, nunca sobra e fica dinheiro com a Unemat, tá? Ou com qualquer outro órgão público, tá? Já as instituições privadas, elas derivam, né? Elas podem ser de uma firma individual, de uma sociedade. No direito, né, acho que vocês viram, quem frequentou as disciplinas de direito, né, são vários tipos, né, de personificação jurídica, e geralmente a empresa privada ela é constituída com capital social, que é por onde ela começa, por onde ela starta, tá? Que muito, né, provavelmente veio de uma origem particular, tá? E ela pode ser individual, denominada de empresário, ou sociedade, né? Sociedade de economia mista, sociedade de comandita simples, sociedade anônima, enfim, tá? Tem vários tipos de sociedade empresarial que é formado por 2 ou mais pessoas. Tá? E a mista, que é a junção de empresa pública com empresa privada, e nesse caso a empresa pública detém maior parte das ações, assumindo os controles administrativos e cabendo à empresa privada os serviços de utilidade pública. Então a gente vai ver alguns exemplos também desse modelo misto daqui a pouquinho. Tá? Aqui eu só reforço, né, que as empresas públicas é onde tem a participação majoritária do Estado. Então, uma classificação de empresa pública mesmo, eu posso citar aqui
a Caixa Econômica Federal, né? Ela tem arrecadação do correntista, ela cobra juro, ela tem todo um custeio dela, só que esse resultado é feito para reinvestimento no banco e para financiamento de programas sociais. Não tem como você comprar uma ação da Caixa, você até pode fazer investimento lá, mas você não se torna sócio ou proprietário de uma empresa pública. Tá? A maior parte dessas empresas públicas não tem finalidade lucrativa, embora o lucro as ajude a garantir a sua autonomia e autossubsistência. Tá? Então, por exemplo, na Unemate não tem lucro de nada, nunca vai ter lucro de nada. Porque é uma fundação pública de direito público, tá? Já a Caixa, ela é uma fundação pública de direito privado, então ela pode ter lucro, porém, esse lucro não é da Caixa em si, ele sempre é reinvestido, ele sempre é reaplicado para melhoria, para abrir uma nova agência, para mexer com infraestrutura, para custear, subsidiar o financiamento habitacional, por exemplo, entre outras coisas. Tá? O objetivo das empresas públicas é o de prestar serviço à sociedade, e aí a gente pode citar também a própria Previdência Social, a Seguridade Social, parte da saúde pública, entre outras. Tá? Já as empresas privadas, elas são empresas de propriedade particular. O objetivo delas sempre vai ser produzir produtos ou prestar serviço, a fim de obter um lucro suficiente para remunerar o capital investido por particulares, como proprietário, acionista e investidores. Então, trata-se de obter retorno para o investimento financeiro efetuado. Então, toda empresa privada, e aí o pessoal da contabilidade, vou pedir licença aqui para citar aí o pessoal de São Félix, que está aqui na maioria, talvez já deve ter visto os princípios, né, contábeis, e entre eles a gente tem o princípio da entidade, que é um princípio que separa a pessoa física, que ela distingue da pessoa jurídica. Esse princípio da entidade, ele é muito importante ser levado em consideração, porque uma das coisas mais comuns no meio empresarial, principalmente os pequenos empresários, é misturar conta de casa com conta da empresa. Então, o empresário, ele faz o planejamento para ter uma retirada de prolabore, né, que é o dinheiro que ele vai utilizar para o seu custeio pessoal, e quando ele começa a confundir, pagar a conta da casa dele com o dinheiro da empresa, ou quando ele já está com a empresa funcionando, ele tira dinheiro da casa dele para pagar uma conta da empresa, é sinal de que as coisas não estão indo bem, tá? E é um dos fatores que é uma coisinha assim simples, é um trem, colocar aqui entre as mil bestas, assim, mas é o do que mais ferra pequeno empresário, tá? É quando ele começa a misturar a vida da empresa com a vida pessoal dele, tá? E por que eu falo isso? E por que é um problema isso daí? Porque a empresa, para ela ser constituída, ela deve ter sido surgida, né? Ela deve ter sido pensada e planejada para funcionar de uma determinada maneira. Se ela não está funcionando daquela determinada maneira, o melhor caminho é fechar. Tá? Eu já atuei bastante, antes de me dedicar exclusivamente ao Unemate, com consultoria, principalmente consultoria de pequenos negócios que estavam iniciando e negócios que queriam expandir. Tá? Aliás, para a área da administração, para mim, é uma das disciplinas mais gostosas assim de se trabalhar. E na consultoria, muitas vezes o papel do consultor é de fazer a empresa crescer, de achar meios, tentar entender os gargalos, os pontos fracos e fazer a empresa crescer. Só que muitas vezes a coisa está tão feia que o melhor caminho, a recomendação é que ela feche. Fecha a empresa. E eu já escutei, infelizmente, eu já tive que fazer recomendação desse tipo, né, de fechar a empresa, e assim, é uma coisa muito chata, não é legal. Mas quando você explica, por exemplo, para o cliente, né, e faz as contas e mostra para ele que fechando ele tem a chance de reabrir futuramente, aí ele passa a entender, né? Então, é lógico que ninguém quer contratar uma consultoria para mandar fechar a empresa. Mas às vezes o empresário, a empresária está tão focado ali tentando salvar, que às vezes ele não se dá conta que não é o momento para manter a empresa aberta, que o cenário não está favorável, que demorou procurar ajuda, entre outras questões. Tá? E aí o princípio da entidade, ele ajuda a separar essas coisas, porque ou você está gastando demais e não está tirando o prolabore suficiente, né?
ou você precisa adequar o valor do Prolabore e tem que ver se adequando o valor do Prolabore a empresa consegue sustentar esse valor. Então, se não conseguir sustentar, tem que dar um passo para trás. Então, é bem esse elástico que acontece. E a ideia da empresa privada é que, ao se colocar o dinheiro, né, para fazer a máquina começar a girar, a ideia é que elas caminhem com as próprias pernas futuramente. Tá? O pessoal da contábeis e da administração, ao longo do curso, vai ver algumas disciplinas, principalmente administração financeira, análise de investimento para tomada de decisão, e aí vocês vão ver que, assim, o capital mais caro é o capital que você, empresário, tira do bolso para colocar, tá? Porque se você perder, perdeu, acabou, né? A ideia de você ter uma empresa é você sempre trabalhar com o dinheiro, vou chamar assim, dos outros, né? Dinheiro que não é seu, que não precisou você despender ele para poder fazer uma aquisição, tá? E assim, o melhor jeito, né, o ciclo mais eficiente de uma empresa, que torna ela rentável e torna ela saudável do ponto de vista de liquidez e de solvência, é quando você tem uma empresa, né, vou pegar um exemplo aqui, você comprou um produto com prazo de 30 dias para pagar, né, você não tirou nenhum real do seu bolso, o fornecedor te vendeu aquele produto com prazo de 30 dias para pagar. O melhor cenário do mundo é você conseguir vender esse produto e receber esse produto, não é só vender, tem que vender e receber, e conseguir pagar esse fornecedor antes dos 30 dias. Tá? Se você conseguir fazer isso, você trabalhou com um negócio chamado custo de capital a zero. Esse custo de capital a zero significa que você não precisou pegar nem dinheiro da empresa e nem empréstimo no banco para poder custear. Esse é o melhor cenário do mundo. E aí, professor, eu comprei para pagar em 30 dias, eu vendi com 25 dias, mas quando eu vendi com 25 dias, eu dei mais 15 dias para o meu fornecedor, para o meu cliente me pagar. Posso? Está errado? Não está errado. Mas você vendeu com 25, você tem que pagar em 30. E você só vai receber no dia 40, se receber, né? Então, entre o dia 30 e o dia 40, você precisa ter o capital de giro para pagar a conta e depois esperar receber para repor o capital de giro, tá? E é assim que o negócio funciona, tá? Então, é assim que uma empresa funciona. O jeito mais eficiente é você sempre tentar trabalhar com o dinheiro dos outros. Qual é o problema? Qual é o obstáculo? É justamente vender e receber antes da quitação da sua obrigação, tá? E aí é onde a maioria das empresas começam a quebrar, porque, de repente, nesse intervalo de 10 dias, eu preciso socorrer no empréstimo no banco, preciso pegar dinheiro com a agiota, e aí esse juro e esse custo desse dinheiro não estava previsto no custo do produto, e com certeza isso vai impactar no meu negócio. Tá? Mas em resumo, a empresa privada, quem coloca dinheiro numa empresa privada, ele coloca o dinheiro não é para ela nascer e crescer sozinha por aí, é para ter algum retorno, né? Coloca o dinheiro esperando algum retorno. Se a empresa não for me dar retorno, eu pego o dinheiro e coloco no banco, porque aí se eu não quero ter trabalho, lá dentro do banco, o dinheiro vai crescer, obviamente, com um passo muito menor, né? Muito menos do que cresceria numa empresa, tá? E quanto às mistas, eu vou falar daqui a pouquinho, com um pouco mais de detalhe, tá? Quanto ao tipo de produção, a gente tem 3 tipos também. As empresas primárias ou extrativistas, que são as empresas geralmente agrícola, que trabalham com extração de minério, aquela coisa toda, tá? Aí a gente tem também as empresas secundárias ou de transformação, que são as indústrias, e as terciárias ou prestadoras de serviço, que são as que, como é que eu posso dizer, as que são, que vivem, né, do dia a dia, de prestar serviço e de trabalhar com produto acabado. Então, as primárias ou extrativistas são aquelas que têm como objetivo a extração de matéria-prima da natureza, como as empresas agrícolas, as empresas de mineração, de perfuração de petróleo, tá? É o que a gente chama basicamente de empresas de commodities, tá? Essas empresas de commodities, elas são caracterizadas como tipo primário ou extrativista, porque elas dependem de grande infraestrutura, tá? E elas trabalham com um volume de produção, um volume negociado muito alto, muito grande, tá? Então, quem vende minério de ferro não vende por quilo, vende por tonelada, por caminhão, por balsa, né? E
Quem vende, negocia soja, arroz, pode até negociar o valor da saca, mas entrega por tonelada. Tá? E a gente tem também as empresas secundárias, que elas têm como objetivo o processamento dessa matéria-prima gerada lá na produção primária ou extrativista, e a ideia dela é transformar em produto acabado ou semi-acabado, produto pronto para ser usado ou pronto para ser agregado a outro produto. Tá? São, em geral, as empresas produtoras de bens, como a indústria, que eu estou usando o exemplo, um ferro, né? Eu estou pegando o minério de ferro, estou pegando o ferro aqui já pronto, né, acabado, e eu tenho outro exemplo, como a própria indústria do petróleo, que vai fazer o beneficiamento desse petróleo, o refino dele, né? As produtoras de alimento, as produtoras de suco, vestuário, roupas, móveis, tá? É a segunda parcela, é uma das maiores parcelas de tipos de produção, são as empresas secundárias. Tá? E a terciária ou prestadora de serviço, ela tem o objetivo de prestar o serviço diretamente para a sociedade. Então, geralmente aqui na terciária é onde a gente encontra a maior parte do setor público, né? Do primeiro setor, que é o que a gente chama, e é onde faz o gancho, ou faz o ponto final ali com o cidadão, tá? Faz a interlocução ali com o cidadão. Então, se eu pegar a aplicação aqui do tipo de produção, desde dividindo cada um pelo seu tipo, eu tenho aqui o minério de ferro como produto primário, eu tenho o ferro ou aço, né, depois dele já fabricado como uma empresa, um tipo de produção secundária, e aqui uma construção que está usando aquelas vigas de aço, tá? Ou containers, né? Tá na moda hoje a construção por container, que alguém prestou o serviço de pegar esse ferro aqui para construir a casa. Para o ferro ser fabricado, ele teve que vir aqui de uma commodity, tá? de uma produção extrativista. Professor, aqui que isso interessa, por que a gente tem que saber desses tipos de produção? Porque muitas vezes vocês assistem um jornal e aí você vê, tá tendo um crescimento econômico, mas aonde está tendo crescimento econômico? Né? Ultimamente, por conta da pandemia, tá? Essa parte aqui não parou muito, continuou, tá? Essa parte aqui quase que entrou em colapso, tá? Ao setor secundário, porque faltava um pouco de matéria-prima e faltava mão de obra. E essa aqui também quase entrou em colapso e é a primeira que está se recuperando, tá? O setor de serviço é o setor que está crescendo agora nesse período pós-pandemia, né? Porém, ele está tendo alguns gargalos por conta da falta de produtos, né, para a indústria de transformação. E a própria indústria de transformação, ela também está tendo alguns problemas. Por exemplo, as montadoras de automóveis estão tendo problemas com chips, tá? Com a fabricação de chips, de componentes eletrônicos, de plaquinhas eletrônicas, de microprocessadores, e você fabrica microprocessador ou componente eletrônico com o quê? Basicamente com minério de ferro e areia, tá? E obviamente aço, né? Tem lá algumas coisinhas também, tá? Mas enfim, é importante a gente entender esse tipo de produção, esse tipo de distribuição dos setores econômicos para a gente entender aonde está sendo afetado, aonde está o ponto de gargalo, aonde tem mais chance de crescer. Se eu sou um investidor, um administrador e estou com dinheiro para investir, onde que eu vou investir? Tá? Então é importante conhecer, porque parte do que a gente está vivendo hoje de alta dos preços derivou justamente dessa quebra de cadeia, dessa quebra de produção. Tá? Então, isso explica muito do que a gente está passando nos dias de hoje. Outra classificação também é quanto ao tamanho. Tá? Quanto ao tamanho, a gente tem basicamente as empresas grandes, as empresas médias e as empresas pequenas. Aí, essa terminologia de grande, média e pequena, ela envolve um negócio chamado juízo de grandeza. Tá? Juízo de grandeza, juízo de valor, tá muito, tá pouco, tá? É algo meio relativo, tá? Às vezes, se eu falar que uma empresa é grande, eu preciso ter um parâmetro de comparação para ela. Porque às vezes ela não é tão grande assim, né? É grande quanto a estrutura física, número de funcionário,
é a dinheiro girado, movimentado, faturamento, né? Então é meio relativo, tá? Eu vou citar um exemplo para vocês. A distribuidora da minha família, lá em 2008, quando eu estava ainda um pouco mais envolvido lá com ela girava por mês, tinha um faturamento de 400 mil reais por mês, tá? E trabalhava com 6 funcionários. 6 funcionários faziam girar 400 mil por mês. Uma livraria que vende papel, caneta, essas coisas, também tem 6 funcionários, mas vende 1/4 do que a gente vendia. Vendia 100 mil reais por mês, quando era um mês que vendia muito bem. E se eu perguntar para vocês qual das duas é maior, você vai ficar meio sem saber o que responder. Porque em número de funcionários, as duas são iguais. Em faturamento, a distribuidora da minha família é maior do que a papelaria. Porém, em área de estoque, metro quadrado, a papelaria era maior, né? Então, geralmente, quando a gente classifica o tamanho, a gente está levando em conta, quando a gente fala que uma empresa é grande, média, pequena, a gente já está assumindo que se é grande, ela já é grande de infraestrutura, de pessoas, de tecnologia, de faturamento, tá? Então, por que é importante saber isso também? Quando você tem empresas grandes fechando, o impacto social é muito alto. Quando você tem empresas pequenas crescendo e se tornando médias ou grandes, isso é um bom sinal. Isso é sinal que a economia está crescendo de maneira organizada, ordenada. Tá? Então, e da mesma forma, tem empresa média que às vezes ela ou arrisca tudo e vai para uma empresa grande e tenta se tornar grande, ou às vezes para ela é melhor se manter ali como pequena ou média e não avançar muito, não se estruturar muito. Tá? Aqui eu citei 3 exemplos, né, de empresas grandes, então coloquei o Google, que não tem como falar que não é uma empresa muito grande. Uma empresa média, eu citei aqui o restaurante Serra, né, que é comum ali em Cuiabá. Uma empresa pequena, geralmente uma loja de roupa, mas eu posso ter lojas de roupa que também são médias ou grandes, se eu pegar ali uma Renner da vida, uma Riachuelo, uma C&A, né? Ela é média na loja dela ali em Cuiabá, mas ela é grande em nível de Brasil. Tá? E é importante saber o tamanho das empresas, até para a gente saber qual é o caminho, o que está acontecendo. Aqui em Cáceres, há uns 15 anos atrás, teve um frigorífico que fechou. Esse frigorífico empregava quase 700 pessoas, e quando ele fechou, teve um impacto muito alto no município, e afetou o comércio, acabou gerando a quebra de outros estabelecimentos comerciais que dependiam do trabalho assalariado desses colaboradores. Tá? Vixe, Aline, meus sentimentos, viu? Vai lá, pode ir lá, depois você assiste a aula gravada, tá? Vai lá ficar com a família. E esse impacto que teve quando esse frigorífico fechou fez com que o município ficasse mais atento, tá? Ao que está acontecendo com o comércio local. Então, assim, a prefeitura vai injetar dinheiro numa empresa dessa? Não, mas a prefeitura tem que ter ciência e tem que saber articular com o empresariado para ver o que está acontecendo e ver se há a possibilidade de fazer alguma intervenção legal, legal assim, jurídico, né, do ponto de vista jurídico, nessas organizações. Porque, da mesma forma, a criação de leis, incentivos para atrair empresas para a cidade, para o município, para fomentar o crescimento e o desenvolvimento. Então, tem município que às vezes ele cede o terreno por 20 anos para que a empresa possa construir. Tem município que opta por isentar de impostos, é uma empresa prestadora de serviço. Então, os 2 primeiros anos é isenta de SSQN, um exemplo. Tá? Isso tudo é diferencial para poder atrair essas empresas. E onde é que o município ganha com isso? Com a população empregada, com a população gastando no comércio local, que é o que você espera, né, do ponto de vista econômico. Tá? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. E aí a gente tem essas empresas divididas dentro dos setores da sociedade. Então, os setores também são divididos em 3, que a gente tem aqui o primeiro setor, tá, que é o setor público, é o Estado e os seus órgãos e as suas instituições. A gente tem aí, logo em seguida, o segundo setor,
que são o setor privado com fins lucrativos, tá? Que são as empresas e as outras organizações afins, e o terceiro setor, que é o privado sem fins lucrativos, que são as ONGs, os sindicatos, os partidos políticos, as associações, que compõem aí esse terceiro grupo. Por que eu preciso saber isso, professor? Por que é importante eu saber sobre isso aqui? Porque, assim, o Estado, ele é detentor, obviamente, da maior parte da regulação da nossa vida. Tá? Ainda tem gente que defenda, há modelos que defendam o Estado mais intervencionista, outros modelos defendem o Estado mais, assim, de escanteio, só para dar segurança, tá? As filantrópicas, Vanessa, elas se encaixam aqui no terceiro setor, tá? Elas vão se encaixar mais aqui no terceiro setor. E aí eu já vou explicar o porquê, tá? O terceiro setor, ele não é nem público e nem privado. Ele é justamente o terceiro setor, tá? As filantrópicas, aí você tem até uma subdivisão ali. Você tem aquelas filantrópicas que, às vezes, os seus gestores têm renda, têm salário e tal, tá? E você tem também algumas instituições, algumas organizações, fundações, organizações sociais, que nem rendimento, nem receita, assim, quase não tem. Tem pessoas que trabalham para ela, mas não ganham salário, estão puramente ali em prol de uma causa. Tá? O terceiro setor, ele geralmente congrega entidade, congrega pessoas. O que é congregar? É juntar, agrupar pessoas que geralmente têm um objetivo em comum. Então, elas estão ali mais pela causa, tá? Elas estão ali mais pela causa em si do que elas estão lutando, ou do que elas estão defendendo, ou procurando defender, do que buscando financeiro, auxílio financeiro, ou coisa parecida. Tá? E onde você tem o Estado, que é o primeiro setor, em parceria com o terceiro setor, você tem o desenvolvimento ali de parcerias. Você tem o Estado utilizando-se de estrutura de entidades, de terceiros, para desenvolver parcerias em prol de determinados objetivos, geralmente específicos. Por exemplo, a Prefeitura de Cáceres fez uma parceria com a Associação de Ajuda aos Animais aqui de Cáceres, a AAAC, né? A gente fala AAC, né? Para que a Prefeitura fornecesse o castramóvel, o caminhão, e a associação fornecesse o médico veterinário e os insumos para a castração dos animais de rua de quem é baixa renda. Tá? A Prefeitura conseguiu fazer a parte dela, conseguiu arrumar um caminhão. Fez a parceria com a associação aqui dos animais, que é o terceiro setor. Porém, a associação, e aí eu lembrei do projeto aí de Paranatinga, que o pessoal desenvolveu um projeto também de ajuda aos animais de Paranatinga. Geralmente as associações de ajuda aos animais, elas é quase que uma regra, elas sempre estarem endividadas, né? E aí a associação não conseguiu ainda, né? Até conseguiu um médico assim voluntário para ajudar, mas não está conseguindo comprar os insumos. Quando abre o cadastro para castrar animal, tem 50, 60 pedidos, eles conseguem atender só 15 ou 20 pedidos, né? Então, quando você tem a junção do Estado com o terceiro setor, você tem como resultado algumas parcerias. E quando você tem... e quando você tem a junção do terceiro setor, que são as entidades, com o segundo setor, que são as empresas privadas, com fins lucrativos, né? Então você tem um grupo que não visa fins lucrativos com o grupo que visa, você tem um negócio chamado de responsabilidade social das empresas. Então, nesse caso aqui, tá? Nesse caso dessa junção, o terceiro setor, ele auxilia o segundo setor a como gastar, como direcionar os seus recursos. E aí a gente até vai ver na última aula a questão da diferença de responsabilidade social, gestão social e filantropia. Tá? Na unidade 4, a última aula nossa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais detalhado. E a diferença de filantropia para responsabilidade social. Tá? E eu vou citar alguns exemplos de algumas. Geralmente, quem pratica isso aqui, né? As grandes empresas maiores. E por que elas praticam? Primeiro, por conta do balanço social, né? E da responsabilidade com a sociedade que ela tem.
À medida que ela vai oferindo lucro, parte desse lucro tende a ser devolvido para a sociedade, ela faz isso através dos projetos de ação social, e eu posso citar, e aí precisa ser em alguma área? Não, pode ser em qualquer área, tá? Eu vou citar aqui a Caças Florestal, a Floresteca Foundation, que são empresas que trabalham com extrativismo, beneficiamento de madeira, né? Elas plantam teca, colhem a teca e produzem móveis dessas tecas, da teca, né? E a Floresteca tem a Floresteca Foundation, é uma empresa, acho que holandesa, se não me engano, que tem lá uma fundação, e essa fundação ela desenvolve vários projetos, desde educação infantil, esporte para criança, cuidado com o meio ambiente, solta leveno no rio, tem vários projetos aí agrupados. Tá? O Grupo Ambev, deixa eu lembrar aqui qual que era a fundação da Ambev, é o nome da mãe do dono, Fundação Ambev, Terezinha Zaida, um negócio assim, não vou lembrar aqui agora. Eu não vou lembrar. Fundação Zerner. Estava com Terezinha Zainer. Terezinha Zerner. Essa fundação, ela auxilia pessoas que têm dependência com álcool, com droga, auxilia projetos infantis. Então, boa parte dessas empresas grandes, elas revertem parte do seu lucro para projetos sociais, né, voltados para atendimento das demandas sociais. Algumas leis, dependendo de alguns segmentos, obrigam elas a fazerem isso. Outras empresas, elas fazem por vontade própria, e outra que caracteriza como filantropia, porque é eventual, é esporádico, e outras se dedicam mais a isso e tendem a fazer uso contábil desse gasto que elas têm. Aí o pessoal da contabilidade aí vai ver depois que existe algumas leis que permitem que a empresa, em vez de pagar imposto de renda, ou ela reverte parte do imposto de renda dela para ações sociais. Igual nós, como pessoas físicas, quem paga imposto pode estar doando diretamente na declaração do imposto de renda, acho que até 6% do valor que você pagaria de imposto para entidades sem fins lucrativas, para entidades do terceiro setor desenvolverem projetos. Tá? Tanto para pessoa jurídica quanto para pessoas físicas. Tá? E aí a gente tem também uma outra divisão, aí essa divisão aqui já é mais específica do setor público, tá? Que é uma divisão que ocorre dentro do setor público entre administração direta e indireta. Tá? Então, por que isso acontece? Da onde que surgiu essa divisão e por que surgiu essa divisão? Se a gente fizer uma recapitulação de toda a história da administração pública brasileira, desde a época do período de colonização, período monárquico, República Velha, tá? Estado Novo e por aí vai, né? Governo militar, e aí essa reforma com a última Constituição, né? A gente teve uma administração pública sempre muito inchada. O modelo de gestão pública brasileiro, ele é muito inchado. E aí o que acontece? Tudo era centralizado no governo federal. Tudo. Até a gestão do Vargas ali, até 1940, alguma coisinha, tudo era centralizado no governo federal. E isso fazia com que o governo federal tivesse que cuidar, assim, praticamente de todos os problemas da sociedade. O que é praticamente impossível de se fazer na mão de um único governante. Tá? E ao longo do tempo foi necessário, por conta de algumas mudanças, inclusive nas constituições, depois no período militar o Decreto-Lei 200, e um dos atos institucionais, eu não lembro agora se era o 2 ou 3, eles fizeram a separação da administração pública entre a administração direta e a indireta. A direta, ela inclui os serviços desempenhados pela estrutura administrativa do chefe do executivo, né? Então pode ser presidente, governador ou prefeito, e dos ministérios, no caso de nível federal, das secretarias em nível estadual e municipal. Então,
as principais características desse modelo de administração direta é a ausência de personalidade jurídica própria. Eles têm um CNPJ único para todos os órgãos, tá? E eles são financiados por orçamento específico, né, orçamento público, reparte ali o dinheiro do bolo, esses órgãos não arrecadam recursos e eles não têm autonomia orçamentária, tá? Na grande maioria são órgãos que auxiliam ali na gestão do governo, mas não são órgãos específicos de arrecadação, né, com exceção da Cefaz e Detran, aí, são os dois que geralmente mais arrecadam, tá? E aí ficou para a administração direta especificamente aquilo que é responsabilidade do chefe do executivo, como saúde, educação, lazer, assistência social, transporte, segurança pública, tá? E aí eu faço uma ressalva aqui, tá? A administração, a Unemat, ela é educação, tá? Ela é ciência, tecnologia também, né? Na verdade, nós estamos ligados à ciência e tecnologia e não à educação, em nível de Estado. E a Unemat, ela faz parte da administração indireta, que é ligado à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, que faz parte da administração direta, tá? E aí, o que é a questão? Professor, por que a Unemat faz parte da administração indireta e as universidades federais, elas fazem parte do MEC, que é vinculado à administração direta, né? Por que a Unemat não está na SEDUC? Tá? Porque a SEDUC é um órgão de administração direta. O CNPJ da SEDUC, ela não tem CNPJ próprio, é o mesmo do Estado todo, tá? A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão é o mesmo CNPJ, a Cefaz é o mesmo CNPJ, porque faz parte do governo direto. A Unemat, ela faz parte de uma das tipologias de administração indireta, tá? E a diferença é que nós temos certo grau de autonomia por fazer parte da administração indireta. Mas por que a Unemat faz parte da administração indireta, sendo que ela está ligada à área da educação? Tá? Porque, assim, educação pública, educação de nível superior pública, perdão, ela é responsabilidade do governo federal. Tá? Educação básica é responsabilidade do município, ensino médio é responsabilidade do Estado, acho que o EJA também é responsabilidade do Estado, tá? E educação superior é responsabilidade do governo federal. Tá? Porém, nada impede de um município ou estado ter uma universidade, ofertar curso de ensino superior. Porém, se eles decidirem fazer isso, como não é competência privativa deles, eles vão fazer isso com base na administração indireta. Então, eles vão ter que criar uma fundação, eles vão ter que repassar recurso para essa fundação, e essa fundação vai ter meio que, vou colocar aqui entre parênteses, cuidado, tá? Uma vida própria, mas vida própria não significa autonomia total e isolada, tá? Significa que ela não sofre mando, direção hierárquica do chefe do executivo. Então, por exemplo, quem escolhe o reitor ou reitora que foi eleita, né, da universidade é a comunidade acadêmica, é quem tem vínculo com a universidade. Então, são alunos, técnicos e professores. O governador do estado nomeia quem a comunidade acadêmica decidir eleger. Mas o governador ou governadora, né, se tiver no estado, não tem poder para retirar o reitor ou eleger outra pessoa para fazer gestão da universidade. Tá? Porque é uma característica da administração indireta. Professor, mas na SEDUC tem uma lei agora que pode ser o cargo de diretor indicado, né? Sim, porque foi uma lei que regulamentou a administração direta. Eu discordo totalmente, né, dessa lei, porém, é o que, infelizmente, está vigente. E aí a mesma coisa nas universidades federais, tá? Em governos anteriores se respeitava o reitor ou reitora eleita, né? Hoje não. Hoje, quem nomeia o reitor é o presidente, ou reitora é o presidente da República, tá? Então, a administração direta, ela tem essa característica de ficar vinculado diretamente ao chefe daquela esfera do poder executivo, seja federal, estadual ou municipal. Tá? Já a administração indireta, ela vai compreender as entidades que possuem, aqui é a chave, tá? Personalidade jurídica própria. Ixi, eu rabisquei tudo em cima aqui, peraí.
eu ver se eu consigo fazer um desenho reto aqui. Não vai fazer, minha mão treme demais, sempre foi ruim para desenho, porque a mão sempre treme. Mas personalidade própria, o que significa isso? CNPJ próprio, tá? E também, por ter CNPJ próprio, ela vai ter patrimônio próprio, autonomia relativa, tá? Eu vou tomar cuidado com essa palavra autonomia, e devem estar vinculadas à administração direta. Entendam que é vínculo, não é subordinação, não é vínculo hierárquico, tá? Então, essas entidades da administração indireta, elas têm legislação própria, elas têm estatuto, elas têm o seu mundinho de regra próprio, tá? E, como eu falei, a vinculação não significa subordinação, tá? Que só é aplicável, subordinação só é aplicável dentro da administração direta, e isso reflete diretamente na hierarquia. Então, essas entidades não estão ligadas diretamente ao chefe do Poder Executivo, por mais que, às vezes, o chefe do Poder Executivo acabe fazendo algumas ingerências, às vezes acaba fazendo algumas cobranças, às vezes acaba fazendo alguns pedidos, às vezes acaba querendo algumas coisas e meio que, se você não fizer isso, eu também não te dou aquilo, né? Então, é uma relação, assim, não diretamente hierárquica, mas a gente passa, às vezes, uns perrengues aí na mão do governo do Estado, tá? Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Mas, ultimamente, não tem sido muito bom, não. Essas entidades, tá? Nesse caso da administração indireta, tá? Essas entidades prestam serviços públicos com base em legislações próprias, no seu mundinho de leis, tá? E mantém um regime de relações de trabalho diferenciado em relação dos funcionários da administração direta, tá? No que se refere a garantias e direitos ligados à Previdência Social. Então, a Unemat, a gente faz parte qualquer técnico, hoje a gente ainda tem alguns técnicos contratados, mas é porque está atendendo um TAC com o Ministério Público. Mas na Unemat a gente não tem cargo comissionado, não tem político que indica cargo aqui dentro, tá? Nós não temos, o professor que é contratado para substituir, né, ou alguém que aposentou, só entra, né, só faz carreira via concurso público, e essa é uma característica da administração indireta. Da administração direta também tem concurso público, porém tem muita nomeação, muito cargo comissionado, e isso às vezes acaba atrapalhando um pouquinho a maneira aí, a gestão, tá? Porque às vezes a pessoa que é colocada como chefe, às vezes não entende nada daquilo, e o setor só não desanda porque tem servidores que atuam ali, principalmente servidores de carreira que atuam ali, e que não deixam a peteca cair, tá? Eu vou citar o caso da Ciretran aqui de Cáceres, tá? Mas, assim, pode acontecer com as Ciretrans, né, os Detrans aí dos municípios. Quem indicava o chefe da Ciretran até pouco tempo atrás aqui em Cáceres era um grupo político. E muitas vezes a pessoa que assumia a chefia do Detran não tinha conhecimento nenhum, nem informação, nem perto da área de direito ou de legislação de trânsito, tá? E aí o setor, o órgão só não desandava porque os servidores de carreira não deixavam ali a peteca cair, tá? E aí a administração indireta, ela tem também 4 subdivisões que são classificações dos tipos dessa administração indireta, que são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Já para vocês, tá? Então, as autarquias, elas são entidades de direito público, tá? CNPJ público, criada por meio de lei, então tem uma lei que criou ela, tá? Para desempenhar atividades típicas do Estado. Geralmente, as autarquias arrecadam, tá? Elas precisam arrecadar para prestar o serviço público. Professor, mas elas podem receber dinheiro do governo federal, do governo estadual, elas podem receber dinheiro público? Pode, mas a ideia é que ela arrecade, ela tenha arrecadação para custear as suas atividades. Tá? Não coloquei aqui no quadro, mas um exemplo mais fácil de vocês fixarem é o exemplo das companhias de água. Tá? As companhias de água,
elas podem ser estatais, e aí quando elas são totalmente estatais, elas são vinculadas à administração direta, é o próprio município que gerencia, ou elas podem ser paraestatais ou parte da administração direta como autarquia. Aí eu vou citar o caso aqui da Companhia de Água aqui de Cáceres, que já foi terceirizada, privatizada, já foi estatizada de novo, já virou uma salada isso aqui. Hoje ela é uma autarquia. Então ela tem vinculação com a prefeitura, porém ela tem CNPJ próprio, ela arrecada por meio das guias das contas de água, né? E ela é responsável pela água, esgoto e lixo aqui do município. Quem fazia parte de lixo era a prefeitura, tá? Só que aí de alguns anos para cá teve alguma lei, uma lei que mudou e passou a permitir, e a prefeitura arrecadava a taxa do lixo pelo IPTU, e nunca tinha dinheiro para tocar. E aí teve uma lei que mudou, jogou a taxa do lixo para a conta de água, isso jogou a arrecadação lá para cima, e hoje a coleta de lixo é vinculada a fornecimento de água e esgoto. Tá? Então as autarquias, elas fazem parte, elas desempenham aqui, na verdade, atividades que seriam do Estado. Porém, como elas tratam de grandes problemas, elas são um braço do Estado separado para atender a população. E aí eu vou citar aqui o caso da Anatel. A Anatel, ela é uma agência nacional de telecomunicações. A Anatel, ela derivou da antiga Telebrás. A Telebrás era fazia parte, né? Na verdade, ela era uma empresa pública que fazia parte antigamente do modelo de gestão pública que o Brasil adotava, e a Telebrás não tinha dinheiro para fazer investimento em ampliação de rede, telefonia e tal. Vocês são tudo novo, né? Mas talvez os pais de vocês, os avós de vocês vão lembrar que nos anos 90, os anos 80, para você ter uma linha telefônica, você tinha que ser uma pessoa assim, não rica, mas tinha que ter recurso, tinha que ter dinheiro, você tinha que comprar ações da Telebrás para você poder ter uma linha telefônica na sua casa. Tá? Telefone era, inclusive, pegando a contabilidade, era registrado como um bem patrimonial, para vocês terem uma noção. Tá? E a Vanessa está colocando aqui que lembra, né? Inclusive, tinha gente que até tinha ações da Telebrás e nem lembrava às vezes que tinha, tá? E por conta disso, né, no início do governo Fernando Henrique Cardoso, foram feitas muitas privatizações, foram criadas essas agências de regulamentação, e foi passado para o setor privado, tá? Foi feito concessões para que o privado fizesse o investimento e o privado pudesse obter lucro em cima disso. E o governo, em vez de executar as obras de ampliação, de investimento, o governo passou para o privado e ele regula o mercado agora, regula esse privado com base nas agências reguladoras como a Anatel. Então, o governo não instala uma antena mais de telefonia, não puxa uma linha de telefone mais. Porém, ele faz concessões, ele faz leilões, tá? Dessas concessões, ele arrecada dinheiro, tá? E ele faz contratos de gestão com empresas privadas para que elas gerem o fornecimento ali de tecnologia, de infraestrutura. Então, eu vou citar aqui Paranatinga, que não tem, que é só a TIM, que acho que pega bem lá na cidade, né? O meu celular, é claro, pelo menos o Claro e Vivo, ele morre ali na cidade. O telefone pega, mas o 3G ou 4G, esquece, né? Tem que ver no contrato que foi feito da Anatel com essas empresas de telefonia, se elas não são obrigadas a colocar antena ali no município. E às vezes, como é que eu descubro isso? Entrando em contato com a Anatel e abrindo uma reclamação. Olha, eu tenho uma linha da Claro aqui e a internet aqui não está funcionando. Quando é que a empresa é obrigada a instalar ou colocar rede, nem que foi em home aqui no município, né? Então a Anatel tem que responder. A Anatel é responsável por fazer esse controle, tá? Ela até faz bem esse controle, tá? Provavelmente não tem ainda porque deve estar planejado a longo prazo e tal. Mas é o papel dela, tá?
deveria ser um papel, tipo assim, vinculado ao presidente da República, se fosse tudo administração direta, mas imagina você trazer isso em nível de governo estadual ou federal, com tanto problema que já tem, trazer porque não está pegando internet 3G aqui no município, né, ou 4G aqui no município. Então isso vai se livrando, né, a administração indireta, ela ajuda a livrar parte da carga dos problemas públicos por meio, né, dessa administração indireta, tá? Então, Vanessa, eu assim, né, até ia pegar para ler com calma o mapa de rede que elas são obrigadas a cobrir, né, a fazer a cobertura de sinal, só que eu acabei não tendo tempo para ver isso. E assim, eu sei que quando elas são pressionadas a instalar antenas, são obrigadas a melhorar a qualidade do sinal e tal, elas fazem isso bem rapidamente. É que assim, às vezes ela até programou para instalar antena 4G, mas ela fala assim, para que eu vou instalar uma antena 4G hoje, se daqui 1 ano e meio eu tenho que botar uma antena 5G lá de novo, né? Porque o 5G tem prazo também para implantação aqui no Brasil, né? Começou por Brasília, está indo para São Paulo, Rio de Janeiro, e depois vai expandindo ali para o interior, tá? Então, isso é o que faz parte, como exemplo, né, aqui de uma autarquia, geralmente o que ela faz? São serviços que ela ajuda a se livrar o governo, né, para que ele possa concentrar em problemas específicos, tá? Problemas, aliás, gerais. Ela cuida de problemas específicos, enquanto o governo pode cuidar de problemas gerais. As fundações públicas, tá, são entidades de direito público ou privado criadas para a prestação de atividades de interesse público, né, social, educacional, cultural, e com um patrimônio público personalizado. Então, se elas forem de direito público, elas são chamadas de fundações autárquicas, tá, que possuem uma característica muito próxima das autarquias, tá, criada por lei, por exemplo. E se elas forem de direito privado, são somente autorizadas por lei, dependendo do registro dos seus atos constitutivos. Por exemplo, estatuto, tá? Então, eu vou citar 2 exemplos também para vocês de uma fundação pública autárquica e uma fundação de direito privado. Uma fundação pública autárquica, além dessas que estão aí no slide, é a Unemat. A Unemat, ela é uma fundação pública autárquica, ela é criada por lei, tá? Ela tem, né, o patrimônio próprio, tá? E ela tem vinculação com uma fundação privada, tá? Que na verdade, 2 fundações privadas, que é a FAESP, tá? E a FAIPEM. A FAESP fica aqui em Castres, a FAIPEM fica em Sinop, tá? Elas não misturam o patrimônio delas é separado, porém, elas trabalham de maneira, a FAESP, que é de direito privado, ela atua no suporte, no amparo ao ensino, pesquisa e extensão da Unemat. Então, o curso de administração em Paranatinga é vinculado, quem faz a gestão financeira desse curso e desse recurso é a FAESP, tá? Aliás, a gestão é feita pela Unemat, mas a execução desse recurso é feita pela Fundação de Apoio. O curso de contábeis em São Félix é vinculado à FAIPEM, que é de Sinop, tá? Que é o professor Vander César, que coordena o curso, e por coincidência é o diretor também da fundação, tá? Então, essas fundações de apoio, elas ajudam bastante, porque a Unemat hoje, se fosse para executar, pagar diária, pagar o professor, comprar passagem, para esses professores irem até vocês para dar aula no presencial, né, nas turmas diferenciadas aí, o presencial tá lá toda semana, né, tá lá todo dia, mas das turmas diferenciadas aí, especial contábeis em São Félix e administração em Paranatinga, a Unemat não teria condição, não teria servidor, não teria estrutura para fazer isso, tá? Então, a gestão, né, eu que coordeno o curso, sou servidor efetivo de carreira, né, e a Fundação de Apoio tem os seus funcionários contratados com carteira de trabalho, são seletistas, e a gente trabalha em parceria. Toda a parte de pedagógica fica com a Unemat, toda a parte de execução financeira, prestação de contas, pagamento, fica com a Fundação de Apoio, tá? Então, a fundação ela pode ser uma ou outra, tá? Empresa pública é o terceiro exemplo aqui de administração indireta. Elas são
agora já começa a mudar um pouquinho. Elas são de direito privado, também elas são criadas por meio de autorização legislativa, então não necessariamente é lei, tá? E elas visam prestar serviço público ou explorar uma atividade econômica, contando com capital inteiramente público. E aí eu cito como exemplo a Caixa, os Correios e o BNDES. Tá? Então, se você quiser comprar ações da Caixa, você não vai conseguir comprar. Tá? Quiser comprar ações do Correio, você não vai conseguir comprar, porque são recursos totalmente públicos. Tá? Ah, professor, mas eles fazem concurso público, mas e aí? Né? Sim, eles fazem, mas diferente das fundações e das autarquias, quem é de direito privado contrata por carteira de trabalho. Tá? Então, quem trabalha para a Caixa ou para os Correios, ele tem a carteira de trabalho assinada. Recebe FGTS, recebe alguns benefícios aqui que a CLT prevê. Tá? Mas não é permitido, e aí geralmente visam lucro, tá? Elas têm o lucro como visão, porém esse lucro ele é reaplicado, ele é reinvestido em infraestrutura, equipamento, pessoal e por aí vai. Tá? E por fim aqui, a gente tem as sociedades de economia mista, que são pessoa jurídica de direito privado, também criada por autorização legislativa, para prestar um serviço público ou explorar atividade econômica, contando com capital misto. Quando eu falo capital misto, eu estou falando de capital público e privado. Tá? E quando fala de capital privado, qualquer um de vocês aqui pode ser acionista, pode participar, pode investir nessas empresas. Banco do Brasil, Petrobras ou Eletrobras, e várias outras, né? Qual que é uma das características desse tipo de, quando você tem uma economia mista? O governo federal, o poder público, tá? Aí nesse caso dessas três empresas, o governo federal, ele detém 50% mais um do capital dessa empresa, tá? Das ações ali do capital social dessa empresa. Na verdade, eles detêm 51%, mas por lei tem que ser 50% mais uma cota ação, tá? Uma cota à parte. E o restante, os 49%, pode ser negociado e vendido entre o privado. Então, e aí, assim, essas empresas, elas geralmente dão lucro, elas, na verdade, não é que elas dão lucro, elas podem dar lucro ou podem dar prejuízo. Quando elas dão lucro, parte desse lucro é voltado, é dividido para os acionistas, para quem investiu, para quem colocou dinheiro lá. Tá? Então, quem quiser investir, quem puder, né, tiver interesse, uma ação da Petrobras hoje está próximo de R$30. Banco do Brasil e Eletrobras eu não tenho acompanhado, da Eletrobras deu uma subidinha esses dias. Mas você com R$30, você pode comprar uma ação da Petrobras. Quando ela der lucro, ela devolve esse lucro proporcionalmente a quantas cotas de ações você tem, quantas partes você tem. E aí, deixa eu até compartilhar uma notícia aqui no chat com vocês, tá? Que saiu hoje até essa notícia que fala da Petrobras, ela vai pagar 88 bilhões de lucro, né, que é o que ela teve, a parte do lucro que é dividendo, né, que chama, na verdade, para quem emprestou dinheiro, comprou ações para ela, e desses 88 bilhões, 32 bilhões vai para o governo. Professor, mas o governo não é dono de 50%, por que não vai mais para ele? Porque em cima desse dividendo ainda tem alguns descontos, ainda tem alguns recursos que são vinculados a outros tipos de programa, tá? Reinvestimento e tal. Mas 32 bilhões volta para o governo, tá? Então, deixa eu só desmistificar. E aí, assim, o que o governo pode fazer com isso? Ele usa do jeito que ele quiser. Só que na prática, o ideal, na prática não, o ideal a ser feito é custear programas sociais, como Bolsa Família, Auxílio Brasil, né, com esses recursos. Tá? Por quê? Porque é um recurso que foi gerado com o dinheiro público aplicado nessas organizações. A mesma coisa a Petrobras, a mesma coisa o Banco do Brasil, a mesma coisa a Eletrobras. Tá? A Petrobras nem sempre ela foi de dar lucro, né? Ela está dando lucro porque vocês estão acompanhando, o preço do combustível subiu, o dólar está caro, e aí o que ela tem de lucro com isso volta, né, para os acionistas, em especial o governo federal. Professor, se o governo
quisesse pegar esse dinheiro e subsidiar a gasolina ou diesel para baixar, ele poderia? Alguém sabe responder se poderia ou não? Pegar esses 32 bilhões e utilizar para baixar o preço da gasolina. Ele poderia ou não fazer isso? Alguém quer chutar? No chat, no microfone? Vanessa colocou que sim. Tá, vou responder. Ó, a Maria acha que não, o Emerson acha que não. Poder, ele pode. Ele poderia sim. Inclusive, na Bolívia isso é feito, tá? Na Venezuela isso é feito, tá? Só que não é vantajoso, tá? Não é, socialmente falando, não é viável, tá? O impacto dele, se ele voltasse, por exemplo, esses 32 bilhões para custear o litro da gasolina por 3 meses, digamos assim, né, que é aliás, por 4 meses, né, que é o quadrimestre que esse lucro foi apurado, ele conseguiria baixar o valor quase 50 centavos, 60 centavos no litro da gasolina, porém, ele ia baixar esse litro da gasolina tanto para a pessoa mais pobre quanto para a pessoa mais rica, tá? Então, o dinheiro que vem disso, ele tem total liberdade de aplicar como ele quiser, como é feito em outros países. Tá? O problema é que se ele fizer isso, ele está baixando a gasolina tanto para o pobre quanto para o rico. E ele deixa, obviamente, de atender a programas sociais. E ele pegar esse dinheiro e aplicar em programas sociais, ele faz com que, ainda que a gasolina fique num preço, né, o combustível fique num preço mais elevado, mas ele pelo menos consegue atender, matar a fome aí de quem está precisando. Tá? Não só esse governo, mas quase todos os outros sempre optaram por não subsidiar a gasolina com o dinheiro dos dividendos. O professor, na Bolívia, a gasolina custa, que aqui do lado, né, vizinha aqui de Cáceres, gasolina está custando R$1,30. Por que aqui no Brasil é tão caro assim? Porque na Bolívia tem subsídio do governo. A gasolina, o custo dela, vamos colocar assim, é R$3,00, R$3,50. Mas metade o Estado paga, metade é o cidadão que paga. Só que na Bolívia, se você quiser ir abastecer ali em São Matias, você como é brasileiro, com carro com placa brasileira, muito dificilmente não vai conseguir abastecer. Por quê? Porque na Bolívia, como é subsidiado pelo governo, tem algumas restrições para brasileiro, para pessoas estrangeiras. Tá? Então, além disso, não é livre assim o comércio como é tanto aqui. Por exemplo, ali na Bolívia, o governo calcula assim, tem 2.000 veículos registrados no município de São Matias. Então, ele manda combustível para abastecer esses 2.000 veículos que tem registrado ali. Ele não é o comércio do posto, não vai funcionar para ter lucro. Quanto mais eu vender, né, mais barato tiver, mais eu vou vender. Então, é um modelo econômico um pouquinho diferente. Tá? Poderia ser feito aqui no Brasil? Poderia. Tá? Então, isso aí vai de estilo de gestão, isso aí vai de estilo... geralmente, os governos de esquerda fazem mais isso, eles subsidiam, eles tentam deixar esses itens primários mais baratos, tá? Mas não é uma regra e também não é característica específica do governo A ou B, tá? E aí, existe, para que a administração indireta funcione, ela tende a funcionar por alguns outros modelos, que são os modelos de concessão, publicização, terceirização dos serviços ou das atividades públicas. Então, a concessão é quando o Estado pega um contrato, ele faz um contrato, na verdade, geralmente é feita uma licitação, né, na modalidade de concorrência ou leilão, e o objetivo dela é delegar a execução de um serviço do poder público para um poder particular, para iniciativa privada. Tá? E essa iniciativa privada vai se remunerar dos gastos que ela fizer com aquele empreendimento público, tá? Por meio de uma tarifa cobrada aos usuários. Professor, dá um exemplo de concessão. Eu vou citar um caso aqui muito polêmico e famoso aqui no estado de Mato Grosso, que é a BR-163. Todo dia sai uma notícia no jornal.
A BR-163, na época, não lembro se foi no final do mandato do Lula ou início do mandato da Dilma, foi feita a concessão da BR-163. Quem ganhou a concessão foi a Odebrecht. Tá? O que era a concessão? A Odebrecht deveria duplicar a BR-163 do trecho ali de, acho que é Rosário Oeste, se eu não me engano, até depois, acho que perto de Mutum ali, eu não lembro, até um pouco depois, acho que de Mutum, ou até Sinop, não me recordo. Eu sei que é um trecho bem grande que ela deveria duplicar. Tá? E a ideia da concessão é o seguinte, ela duplica, ela vai gastar dinheiro para duplicar, e ela tem o direito de cobrar uma tarifa para ela recuperar esse investimento que ela teve. Não é que ela gastou 1 bilhão, que ela vai cobrar a tarifa de 1 bilhão, ela vai cobrar uma tarifa que vai superar esse valor, 1,5, 2, tá? Só que é 1 bilhão que o governo não tem no caixa dele, então ele prefere passar isso para a iniciativa privada, e a iniciativa privada explora isso. Como contrapartida, ela teria que duplicar a pista e manter o asfalto, a segurança, o suporte, guincho, né? O atendimento aos usuários. E o que ela fez? Ela duplicou, acho que só 10 ou 12 quilômetros de quase 200 quilômetros que ela deveria duplicar. E ela continua cobrando, arrecadando do mesmo jeito. Então tá uma briga, tá uma discussão. O governador do estado até tentou intervir esse tempo atrás, os deputados aí tentaram intervir para quebrar esse contrato com a Odebrecht, só que, como é uma BR, é uma rodovia federal, é vinculado ao Ministério do Transporte, portanto, a competência de gestão desse contrato, de concessão, é com o governo federal, que está fazendo muito corpo mole para resolver, e é conhecida como a BR da morte, a Estrada da Morte, porque volta e meia lá, quase todo dia, quase toda semana tem acidente com fatalidade, tá? Porque é um lugar que transita muita carreta, e as pessoas querem ultrapassar, e daí não calcula direito e acaba batendo, tá? Então, as concessões, elas também foram uma forma do poder público meio que se livrar de algumas despesas, de ter que fazer investimento, alocação de recurso, e em vários países isso funciona muito bem. No Brasil, por conta da corrupção, por conta da politicagem, da falta de leis mais rígidas, da falta de fiscalização e da falta de seriedade das empresas privadas, né, isso acaba não funcionando como deveria funcionar. Tá? E quem paga o pato com isso é o cidadão. Existe um outro modelo também, que é chamado de permissão de serviço público, que é um ato mais simples, é um ato discricionário de delegação unilateral do poder público, que poderá a qualquer tempo cassar ou impor novas condições a um permissionário, pode ser pessoa física ou jurídica. Tá? Então, essa permissão, ou ato permissionário, que a gente chama, ela é feita quando o município, o estado, a União ou o órgão público dá uma determinada permissão para um privado ou para uma empresa privada exercer ou explorar alguma atividade econômica. Tá? Vou citar alguns exemplos aqui para vocês também. No espaço aqui do campus de Cáceres, sempre tem empresa pedindo para banco para abrir conta para universitário, empresa querendo vender consórcio, anel de formatura, produto ou serviço, enfim. Tem um privado, tem um público grande, 2, 3, 4 mil pessoas passam ali pelo campus todo dia, e num espaço concentrado, e isso atrai a atenção de muita gente. O órgão público, né, no caso o campus, ele pode dar uma permissão para que essa pessoa faça uma exploração de uma atividade econômica, geralmente um tempo limitado, um tempo curto, tá? E geralmente envolve uma contrapartida mínima. Por exemplo, a doação de um livro, a doação de algum equipamento, né, a cessão de algum material de consumo, produto de limpeza, enfim, uma contrapartida mínima por conta da exposição ali dele. Tá? Então isso é feito de maneira permissionária, é uma coisa que a gente chama assim de mais precária, mais simples, mas é possível se fazer também. Tá? Aqui não vou entrar no detalhe, aqui o slide explica de novo, né, o conceito das autarquias, fundações, tá? Empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Que eu já expliquei um pouquinho mais detalhe, tá? Maria, você até perguntou aqui se isso envolve venda de alimentos nas salas de aula. Sim, pode envolver, tá? De qual campus ou polo que você fala?
Porque aqui em Cáceres a gente teve um problema uma vez, de Paranatinga mesmo, desculpa, eu não reconheci. Assim, é possível vender. O que vai acontecer? Como é um espaço público, precisa só pedir a permissão, aí no caso para a prefeitura, tá? Porque quem gerencia o polo é a prefeitura, quem é o mantenedor do polo é a prefeitura, e a prefeitura pode ou não autorizar. Ela tem o direito de negar, tá? E tem o direito de conceder também. Como essa venda de alimento às vezes pode ser por caráter mais duradouro, por mais tempo, pode ser que a permissão não seja adequada. Talvez ela tenha que fazer uma concessão, tá? A permissão seria por uma semana, talvez no máximo um mês ali, tá? Podendo ser renovada em outros períodos. Mas, por exemplo, vamos supor que você queira montar uma cantina dentro do núcleo pedagógico ali, ou dentro da escola, para vender salgado, refeição, para os alunos ali que circulam, tá? Nesse caso, a atividade econômica explorada, ela demanda mais tempo, ela vai necessitar que você faça investimento, você vai utilizar da energia do prédio por mais tempo, da água, da limpeza. Então, nesse caso, pode ser que tenha mais interessados e daí ela abre uma concessão. O que é uma concessão? É uma chamada pública, né? Vai fazer como se fosse uma licitação. A diferença é que, em vez de dar o preço para baixo, quem pagar, é feito um cálculo, é pago um valor de aluguel, né? Ou não, às vezes pode ser que não cobre aluguel, mas exige que você faça benfeitorias no imóvel. E aí é feito um contrato, e esse contrato vai trazer as regras ali do que cabe cada uma das partes, tá? Mas voltando ao que você perguntou, venda de alimento em sala de aula. A permissão pode? Pode, desde que não seja de caráter continuado. Uma vez no mês, alguns dias na semana, por um período curto, né? O que vai ser curto ou longo, né? Juízo de valor, aí, juízo de tempo. É o tempo da sua atividade, tá? Mais ou menos é assim que funciona, tá? Se fosse uma instituição privada, se fosse uma faculdade privada, né? Aí dependeria de autorização da faculdade. Não teria legislação nenhuma para isso. Tá? Dependeria da vontade da instituição. Tá? E aí, deixa eu avançar aqui mais um pouquinho, tá? Das parcerias entre o governo e o terceiro setor. Então, essa parceria a gente vai falar um pouquinho mais na aula 7 ou 8, se eu não me engano, tá? Eu só vou explanar um pouquinho mais sobre ela aqui. Então, entre as inúmeras transformações que a gente está vivenciando recentemente, né, essa que envolve o Estado, ou que pelo menos envolve o poder público, é uma das mais importantes transformações que a gente está tendo. Tá? O Estado ele está tendo que acelerar muito o seu modelo de gestão, ele está tendo que se tornar cada vez mais responsivo às demandas do usuário, do cidadão. Tá? Em que sentido? Ele tem que ser mais rápido, ele tem que ser mais transparente, ele tem que ser mais eficiente. As pessoas, hoje, por causa das câmeras, dos celulares, do acesso maior à informação, as pessoas estão questionando mais, estão cobrando mais, tá? E está exigindo um Estado que contrate servidor cada vez mais qualificado, que invista nesse servidor para que ele se qualifique ainda mais, né? Seja treinado, capacitado, aperfeiçoado. E para quê? Para que as políticas públicas que o Estado demanda possam contemplar também a demanda do cidadão. Tá? E esses novos agentes que vão compor esse novo Estado, eles acabam atuando em áreas onde o Estado não pode ou não consegue, às vezes, atuar. Então, o próprio Estado, ele tem que reconhecer que, às vezes, ele não é tão bom em tudo, né? Ele não vai dar conta de fazer tudo, e que é importante ele firmar as parcerias ou firmar os contratos de gestão para que ele consiga delegar parte das atividades dele. Tá? Então, ao se realizar as parcerias com as organizações do terceiro setor, a gente tem a expectativa de que a provisão de serviço através dessas entidades sem fins lucrativos seja mais eficiente ou administrada a custos mais baixos, basicamente pela utilização de voluntários e doações, né? Ou seja, uma empresa privada tem que contratar a pessoa, pagar salário. Ao se fazer isso com uma ONG, com uma OCIP, com uma OSS,
como ela detém um quadro de colaboradores que são voluntários, em tese teria um custo um pouco menor, tá? Por outro lado, a generosidade, o compromisso ideológico também são papéis que cumprem essas instituições. Por isso, tendencialmente, essas ONGs, esse terceiro setor, são mais credores de aportes, né, são mais carentes de recurso em dinheiro, porque eles não têm renda própria, muitas vezes eles não têm lucro, então eles dependem muito mais de doações ou de repasses. Tá? E aqui eu cito também as organizações sociais e as organizações sociais de interesse público, as OCIPs. Tá? As organizações sociais, elas surgiram basicamente para ajudar as gestões públicas a executar o que a gente chama de contrato de gestão. Tá? A OSS, ou OS, ela surgiu em alguns países como uma maneira de auxiliar com uma gestão mais profissional as demandas públicas, as demandas principalmente ligadas à área da saúde e da educação. Tá? Eu vou citar um exemplo de como seria uma gestão pública da saúde estatal e como seria a gestão pública da saúde publicizada por meio de uma OS, ou OSS. Tá? O modelo público estatal, você teria o prédio público, você pagaria um médico um salário fixo por mês, os funcionários, né, enfermeiro, nutricionista, todo mundo, né, limpeza, manutenção, todo mundo receberia um salário fixo por mês, e você teria algumas especialidades médicas limitadas, você ficaria limitado à especialidade daquele médico que foi contratado para atuar naquele hospital. Ele vai ganhar lá seus 15, 20, 30 mil reais por mês de salário, e se ele atender uma pessoa ou 50 pessoas, o salário dele é aquele, pronto, acabou. Tá? Esse é o modelo estatal, que é o modelo mais praticado hoje em nível de Brasil. O modelo publicizado, ou modelo de OS, ele é ou de contrato de gestão, conhecido como contrato de gestão, ele é um modelo que funciona com base em metas e objetivos. Eles têm metas a serem cumpridas. Então, você faz um contrato, eu vou contratar aqui pegar uma aluna aqui, a Paloma Ramos, a Paloma Ramos é OSS de saúde, tá? E eu vou contratar a Paloma Ramos para fazer gestão desse hospital aqui, o Hospital Regional de Cáceres, e a Paloma Ramos vai ter que atender 5 mil pessoas no mês, vai ter que fazer 150 cirurgias ortopédicas, 150 cirurgia de câncer, 150 cirurgia de alguma coisa aí, tá? E de retirada de vesícula, enfim, tá? Tantos procedimentos aí, exames e tal. Então, eu coloco num contrato a quantidade de procedimentos que eu quero e eu coloco metas a serem cumpridas, tá? Além disso, eu vou remunerar o médico por serviço prestado, por atividade feita e não por salário. Então, essa OS, ela vai buscar médicos para compor o quadro para atender as demandas que ela está tendo. Então, ela pode ter mais médico, menos médico, porque ela vai remunerar esse médico por cidadão atendido, tá? Do ponto de vista de custo, ele é muito mais eficiente, tá? O custo unitário dele, o custo por procedimento dele é muito mais eficiente. Qual que é o problema, professor? Por que contrato de gestão acaba não funcionando no Brasil? Porque muitas vezes, por conta disso, por ser por produção, né, que é um método científico lá, taylorista, fordista, por ser por produção, muitas vezes o médico vai operar 10 pessoas num dia só. Ele faz igual a produção em série, põe uma maca do lado da outra, um vem anestesiando, o outro vem abrindo, o outro vem operando, o outro vem fechando, entendeu? E não que isso seja ruim, mas isso dá margem para que algumas cirurgias que não são necessárias acabem sendo feitas. E cirurgia é risco, né? Então, aqui em Cáceres teve médico que acabou, que ele ganhava 20, 25 mil de salário quando ele era estatutário. Quando passou para o OS, esse médico passou a ganhar 6 vezes mais, 100 mil, 120 mil reais por mês. Por quê? Começou a operar um monte de gente, né? Quando ele trabalhava mensal, ele falava, só vou operar 5 por mês, né? E
como é que você ia fazer? Estava pagando por mês, né? Então, as OSS, elas vêm com um modelo de gestão eficiente, um contrato de gestão, tá? E elas têm essa característica, elas poderiam ser melhores administradas. Só que, novamente, culturalmente, por problemas no Brasil, a gente tem corrupção nessas OCIPs, fala que fez procedimento e não fez. O próprio SUS, ele passou a fazer... não sei se alguém já operou aqui pelo SUS, né? Principalmente fez parto pelo SUS. Estava acontecendo, uma prática muito comum que acontecia no SUS, era os médicos cobrarem dos pacientes a cirurgia pelo SUS. Tá? A pessoa ia lá, fazia cirurgia pelo SUS, depois o médico falava assim, não, mas eu operei pelo SUS, o SUS só cobra em R$1.000 aqui, então você tem que pagar mais 2.000, 3.000. Então, o SUS passou a entrar em contato com as pessoas que utilizavam o serviço, né, do Sistema Único de Saúde, para, inclusive, fazendo pergunta, mandando cartinha, né? Esse médico cobrou alguma coisa? Como é que você foi atendido, né? Então, até para evitar fraude, porque nas OSS, nas OCIPs da saúde, isso acontecia com muita frequência. Se vocês buscarem na internet, principalmente ali no Rio de Janeiro, cara, o Rio de Janeiro parece que é o estado da personificação da corrupção, sabe? É incrível, assim, a área da saúde do Rio de Janeiro, ela é muito falha, ela é muito fraca, justamente por ter uma alta corrupção. Até que em Mato Grosso, por mais que a gente tenha lá os perrengues, a área da saúde aqui é até relativamente boa. E por que eu falo isso? Porque quando você vai no Hospital do Câncer em Cuiabá, quando você vai em qualquer hospital público ali de Cuiabá, você vê que tem gente de fora que está vindo tratar aqui no estado, porque no estado dele não foi uma coisa muito boa, tá? Ainda que precise avançar muito, mas tem estado aí muito pior do que o nosso, tá? E aí, né, só para fechar aqui, o poder público, né, essas OSS, né, ou OCIPs, que são organizações de sociedade civil de interesse público, tá? A diferença da OS para a OCIP é que a OCIP ela é voltada totalmente para o público, e a OS ela pode atuar tanto no privado quanto no público, tá? E a tendência delas, né, o objetivo delas é fazer contratos de gestão para prestar serviço por um tempo e aí, atingindo as metas, né, cumprindo as metas, ele renova esse contrato por algum tempo. Tá? Então, com isso, eu concluo aqui. Tá? Essas foram algumas referências aí que eu utilizei, que são um pouquinho a mais do que está lá no nosso material. Tá? E eu só vou ver se tem alguma pergunta, né, reforçar que a partir de amanhã, depois eu vou avisar no grupo também, né, vou mandar notícia no Sinar, avisando que o questionário está aberto, tá, da atividade 1, 3 tentativas, 10 questões por tentativa, fica aberto amanhã, sexta e sábado, tá, até a noite, e o conteúdo é das aulas 1, 2, 3 e 4, tá, que são as unidades 1 e 2. Tá? Acho que eu tinha de aviso, se vocês já está lá no SIGA postado, mas se vocês tentarem acessar hoje, vocês não vão conseguir, porque não está liberado ainda. Tá? A partir da meia-noite, daqui 3h30, vocês já conseguem acessar. Tá? Vanessa, qual filme indicado você fala? Aquele da Gigantes da Indústria ou não? Possivelmente é por conta da internet, ou às vezes de quem subiu lá o upload, tá? Mas se você conseguiu a internet boa, tenta assistir, vai ser bem bacana, assim, para entender bem como foi esse começo da história, né, da industrialização. Foca na industrialização americana, mas a ideia da industrialização dela foi replicada em outros países aí depois, tá? Eu vou encerrar aqui, então, a gravação, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar mandando aí no grupo, tá? Só vou encerrar aqui, porque já está com 1h30 de aula, para não ficar muito extenso aí para quem não conseguir assistir. No mais aí, eu desejo, né, uma boa sorte, boa atividade para vocês amanhã, e caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Valeu, pessoal!